Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: a raiz da decadência da Igreja. A perda do primeiro amor. Meta de hoje: leitura das páginas 37 a 42. Guardar o falar de Deus nos alicerça em amor. Ainda em Deuteronômio lemos: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Essa palavra é também para nós. Temos apenas um Senhor a quem devemos ouvir. Querido leitor, Satanás quer que você ouça muitas vozes, mas nossos ouvidos têm necessidade de ouvir apenas uma voz. Precisamos ouvir diligentemente a voz do Senhor e guardar sua palavra. Se assim fizermos, permaneceremos no primeiro amor e seremos sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Louvamos ao Senhor pela imersão na palavra profética, pois é uma ferramenta preciosa que nos ajuda a guardar seu falar. Por isso é importante praticar a imersão na palavra de tal forma que ela faça parte de nós. Lembre-se de que os que apenas ouvem facilmente esquecem, mas os que praticam aprendem. Para adquirir essa prática, o caminho é não se embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas encher-se do Espírito, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Isso significa que devemos falar entre nós a palavra de Deus para que ela habite ricamente em nosso coração. Encher-nos do Espírito é fazer habitar em nós a palavra de Cristo. Para isso precisamos apenas crer, ser simples e obedecer, pois a fé nos alicerça em amor. Efésios 3,17. Por conseguinte, em nosso coração será construído um alicerce de amor para edificar a Igreja. O amor é o fundamento dessa edificação. Por estarmos arraigados em amor, Cristo habita em nosso coração e, juntamente com os irmãos, podemos compreender sua extensão, largura, comprimento, altura e profundidade. Efésios 3,18. Somente por meio da Igreja podemos entender a dimensão de Cristo e conhecer seu amor, que excede todo entendimento. Assim, seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é algo que leva tempo, mas estamos no caminho, pois no viver da Igreja somos preenchidos de Cristo e Ele encherá todos os vazios de nosso ser até a plenitude de Deus. Razões para praticar a imersão na palavra. Imergir na palavra profética é a maneira prática de preencher todos os espaços vazios que há em nossa mente, emoção e vontade. Além disso, a prática da imersão possibilita manter acesa a chama do primeiro amor, pois nos faz amar com reverência a palavra de Deus e faz com que a palavra seja inculcada em nosso coração. Vejamos o que o Senhor disse acerca disso. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6, versículos do 6 ao 7. Você compreendeu o sentido de inculcar? Não é inculcar, isto é, fundir a cuca, para ficar apenas na mente. Pelo contrário, a palavra inculcar significa gravar, imprimir algo. Nesse caso, se trata de imprimir a palavra em seu espírito, repetindo-a seguidamente até que se torne parte de você, fique gravada em seu coração. Esse é o significado de imergir na palavra. Não menospreze isso. Quando você estiver assentado em casa, não fique assistindo a programas na televisão. Aproveite a ocasião para inculcar a palavra profética em seus filhos. Faça conforme Deus está falando a nós hoje. Não se trata de guardar e cumprir a letra como lei. A palavra é o suprimento de Deus para nós. Ele prometeu ao povo de Israel uma boa terra que emana leite e mel. Essa boa terra, em tipologia, prefigura Cristo. Deus nos introduziu em Cristo como uma boa terra para nosso desfrute por meio de sua palavra. Então a palavra é o caminho para usufruirmos do fruto dessa terra que é Cristo. Por isso valorize a palavra de Deus. Faça a imersão. Muitos cristãos ganharam uma porção dessa terra, mas não sabem desfrutá-la. Por isso vivem miseravelmente, como qualquer homem sem Deus. Outros, no entanto, não a desfrutam porque perderam o primeiro amor. Não têm amor reverente à palavra de Deus.
Temos testemunhado o quanto é eficaz e poderoso inculcar a palavra profética por meio da imersão. Essa prática tem causado grande impacto na vida dos comportores, que passam o dia inteiro nas ruas pregando o evangelho do reino. Por causa da imersão, esse trabalho tem produzido muitos frutos. Contudo, nosso desejo é que todos os irmãos e irmãs das igrejas tenham esse mesmo viver. Ao imergir na palavra, demonstramos amor reverente à palavra de Deus e aguardamos em nosso coração. Outro ponto positivo da imersão na palavra é que, ao praticá-la, somos colocados e colocamos outras pessoas sob o governo de Deus, o qual faz sua obra na terra por meio da palavra, que é o próprio Cristo. João capítulo 1, versículos 1 e 14. Deus faz sua obra por meio da palavra. Em relação ao rei de Israel, o Senhor disse: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 17, versículo do 18 ao 20. O traslado aqui é uma cópia da lei que o Senhor deu por meio de Moisés. Como vimos, o rei deveria ter essa cópia em mãos e lê-la todos os dias. Um rei do povo de Deus teria de governar bem a nação que lhe fora confiada, pois representava o próprio Deus. Ele era delegado por Deus para governar sobre seu povo, mas não tinha liberdade de fazer sua própria vontade, pois o que tinha de prevalecer era a vontade do Senhor. E como o rei conseguiria fazer isso? Tendo consigo a palavra de Deus, lendo-a todos os dias, como determinado. Em suma, essa palavra lida diariamente daria capacidade ao rei de temer o Senhor e guardar seus mandamentos. Como vimos no Novo Testamento, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso fomos grandemente abençoados. Precisamos somente crer naquele que Deus enviou para realizar sua obra. João 6:29. Quando cremos em Jesus, a obra de Deus é feita em nós e por meio de nós, para cumprir sua vontade, suprir o homem com sua vida. Por isso Jesus é o pão da vida, é o alimento para nos suprir. Versículo 57. Ao dizer que é o pão da vida, Jesus se refere ao fato de nos alimentarmos de sua palavra, que é espírito e vida. Versículo 63. Querido leitor, você consegue compreender a importância da palavra como alimento? Você crê que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho? Crê que quando Jesus estava na terra, era o Pai que fazia a obra por meio dele? João 14:10. É isso mesmo, Jesus era o portador da palavra de Deus e não falava por si mesmo, o que prevalecia era a vontade do Pai. Podemos ver isso no capítulo 5 do Evangelho de João. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Versículo 30. Em seu viver humano, Jesus não fez nada de si mesmo, pois não buscava a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, tornando-se assim um modelo para nós. Diante disso, devemos dizer: Senhor, eu quero ser simples, quero ter um espírito humilde e arrependido. Mesmo depois de servir muitos anos na igreja, não podemos enganar-nos achando que temos capacidade de servir a Deus. Se isso estiver acontecendo, fique alerta, você perdeu a simplicidade. Por isso precisa arrepender-se, voltar às práticas das primeiras obras e orar. Senhor, eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu dependo de Ti e de Tua palavra.